Olá, boa noite, graça e paz. Cá estamos mais uma vez para o estudo das Escrituras. Hoje, neste dia, nós iremos falar do Senhor, dá-me dessa água. Um texto bem conhecido, a palavra do Senhor, que nós iremos estudar esta noite. Por certo, que você conhece ou já ouviu falar. Refere-se, com certeza, àquele episódio de Jesus junto lá ao poço com a mulher samaritana. O texto que nós vamos usar está em João, Evangelho de João, capítulo 4, os versículos 10 ao versículo 15. Uma reflexão sobre um assunto que esta manhã, de alguma forma, foi mencionado cedo no devocional que você encontra aí, e também foi uma mensagem que nós, há algum tempo atrás, também publicámos aí também num devocional, eu creio que a semana passada, em algum momento. Com muita alegria que nós estamos aqui para transmitir a palavra do Senhor. Estamos aqui com um pequeno problema técnico. Se você está aí vivo e está a ver, por favor, eu peço que aguarde um minuto enquanto nós acertamos aqui. Está certo. Estamos agora... Olá, boa noite, graça e paz. Estamos mais uma vez para o estudo. Perfeito, estamos então, está tudo certo agora? Eu peço desculpa pela interrupção. Então nós estamos estudando hoje João 4, versículos 10 ao versículo 15, e o tema da mensagem é Senhor, dá-me de beber. Senhor, dá-me dessa água. Amém. Diz assim, antes de lermos ainda a palavra do Senhor, vamos orar, pedir a Deus a sua direção nesta noite e que nós possamos verdadeiramente falar e estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus está escrito. Nós possamos esta noite perceber a importância de Cristo Jesus para as nossas vidas, nós possamos verdadeiramente colocar o Senhor como centro de todo o nosso viver. Oremos então, amado Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua bondade e misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite podemos estar transmitindo a tua palavra. Senhor, guia-nos, ó Deus, e aperfeiçoa-nos. Pai, te pedimos, dá-nos dessa água. Senhor eterno, que a tua presença real e absoluta esteja conosco de uma forma, Senhor, tão presente, tão real, tão absoluta, tão incrível, que nós possamos nesta noite, mais uma vez nos rendermos à evidência que a tua palavra é a autoridade suprema. Uma vez ministrada às vidas e aos corações, ela produz frutos dignos de arrependimento. Ela produz a glorificação e a exaltação de Cristo Jesus. Ela nos transforma. Senhor, que o teu Espírito Santo nos venha gerar essa transformação em nós. Nesta noite pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, João 4, versículos 10 a 15. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde depois tens a água viva. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. E até que a palavra sobre o tema o tema da mensagem está naquele ponto ali onde, no versículo 15, a mulher diz a Jesus: Senhor, dá-me dessa água. A água é extremamente importante para a nossa vida, para a vivência, claro, quando nós notamos isso até nas coisas mais simples da vida. Eu vou falar um pouco sobre isso para que nós possamos entender em que contexto e o que é que significa aqui o sentido da água e de que Jesus está a falar, para que possamos entender. A água é extremamente importante. Nós temos aqui em casa um pequeno quintal na frente da casa, um pequeno jardim, e uma seca aí que deu uma semana aí tal que não choveu, a mesma a regar todos os dias, com o calor que estava, quase como está agora, e nós percebemos rapidamente que a relva começou a ficar mais amarela, mais queimada. Ainda que não faltou a água, mas porque não era o suficiente de água, ela começou a perecer. A água é extremamente importante. O nosso corpo é composto de cerca de 50 a 75% de água, dependendo da idade
da pessoa. 50 a 75% de água. Sem água, nós morremos. Não há ninguém que consiga viver sem água. Você pode até estar um tempo prolongado sem comer. A gente diz assim, estou a morrer de fome. Não está, não. Não está longe de morrer de fome. É uma coisa muito... Não é que não é possível, mas é muito distante. Mas sede é sério. Quando você fica sem líquido, você fica desidratado, você fica doente verdadeiramente e pode morrer. Tá? A água também é necessária para nós nos lavarmos, para que as plantas cresçam, como falei agora da relva, e nós possamos alimentar. A água é extremamente importante, ela é fundamental para a vida, ela é tão necessária e ela é parte até do nosso corpo. Na verdade, nós temos uma grande porcentagem, como já disse, de água. Porquê que, neste contexto, e o que vamos ver é que Jesus se compara à água. Jesus é essencial para a vida eterna. Eu gostaria que você ficasse com estes pensamentos na sua mente e nós daqui a pouco, durante a explanação da palavra, nós vamos conseguir juntar esses todos, espero eu, e no final do texto todos vão fazer sentido. Mas há uma razão específica para ser água aqui e há uma razão específica para que nós possamos entender que Jesus é essencial à vida, assim como a água é essencial para a vida terrena, para a vida física, para a vida material. Jesus é fundamental, é o elemento único necessário, único meio de vida eterna. E nessa essencialidade que Jesus é essa apresentação que ele faz à mulher samaritana. Jesus é o único Salvador, pois foi só ele que se entregou e morreu no lugar de pecadores. Sem Jesus estamos espiritualmente mortos, nele temos vida eterna. Jesus é essencial à vida, Jesus é essencial à vida eterna. Quando olhamos para o texto agora e focamos um pouquinho no texto, nós vamos primeiro pensar o contexto. Eu penso que é uma história que toda a gente aí conhece. Se você não conhece a história, eu aconselho você a ler o Evangelho todo. Seria bom, o Evangelho todo de João, com certeza. Mas ler o capítulo todo de João para nós perceber João 4, o capítulo de João 4. Mas vou dar uma pequena uma pequena ideia daquilo que está no texto, no contexto, para nós percebermos. Jesus está junto a um poço e uma mulher vai lá tirar água. Tá? Esse é o fundamento. É claro que há muitas mais coisas aqui que acontecem, há uma importância de porque era naquela hora do dia, porque é uma mulher, porque é samaritana, etc. Mas eu queria focar no sentido e levar direto ao assunto da importância da água e a importância de Jesus ser essa água de vida eterna. Então, Jesus está junto ao poço, a mulher vai lá para tirar água e Jesus faz o seguinte, ele pede à mulher água. A mulher estranha o pedido, várias razões. Uma delas é que aquele homem que estava ali, na ideia dela, era um judeu. Era um homem judeu. Na verdade, ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus, Deus feito homem, mas sim, 100% homem, um homem judeu. E ela era uma mulher, e já havia o problema da comunicação, a comunicação não era normal, entre um homem e uma mulher naquele sentido, ainda mais que ela era, então, samaritana, oposta aos judeus. Jesus, ela estranha o pedido, e quando ela estranha o pedido, se você olhar o texto, diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz dá-me beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus diz-lhe à mulher que ele tem o poder de dar água viva. Ele está a pedir à mulher água, literalmente água do poço, para beber. E ela disse, e ela achou estranho, e quando ela achou estranho, Jesus lhe disse que ele tem o poder de dar água viva. O versículo, a frase é esta. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Não é por acaso que a mulher ficou confusa. Ela não percebeu de que é que Jesus estava a falar. E a mulher diz assim, Senhor, tu não tens com que atirar. Ela continuava a falar da água física. Ela continuava a falar da água do tal, a necessidade pela qual ela foi ao poço. Ela foi ao poço para buscar água. Era esse o objetivo dela. Claramente, não havia outro. Ela não sabia que Jesus estava ali, ela não sabia nem quem Jesus era. Ela foi ali para buscar água. E ela disse assim, então, és tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo dele próprio, os seus filhos e o seu gado? Quem é que tu és? Quem é que tu pensas que és? Disse ela para Jesus. Até Jacó fez este poço, ou mandou fazer este poço, bebeu dele, os seus filhos e o seu gado. De que é que tu estás a falar? Que conversa é essa? Dessa água viva que tu tens, que tu podes tirar, porque Jesus falou dele próprio.
Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber? Jesus está a falar dele. E a mulher fica a pensar, mas quem é este que pensa que me pode dar água? E que água é essa? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquele que bebe daquela água volta a ter sede, com certeza. Porquê? Porque vai e há de voltar, porque vai precisar de mais água, porque vai ter mais sede. E Jesus lhe disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus diz à mulher, aquele que beber desta água, da água que eu lhe der, ele não tem mais sede, porque ela salta para a vida eterna. Então a mulher diz, Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e venha aqui para tirá-la. Então a mulher agora diz, é disso que eu preciso. Eu preciso dessa água que salta para a vida eterna, porque eu não vou ter mais sede. Eu não vou precisar mais aqui tirar. E eu creio que até esta altura, é claro que a mulher, quando voltou do poço, ela teve um verdadeiro encontro com Jesus, ela verdadeiramente ela foi atraída pelo mestre, tanto é que ela saiu para ir chamar as pessoas da cidade para virem ver aquele que lhe tinha contado tudo quanto tinha feito. Você conhece esse contexto, eu penso que você conhece, você pode ler aí depois da mensagem no capítulo 4 de João. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção agora, e o foco da nossa meditação nesta noite, é o facto de que a mulher, até este lugar, até este momento, ela ainda está a falar da água física. E Jesus está a apresentar a água espiritual. Jesus está a falar aquilo que ela realmente precisava e aquilo que ela mais necessitava. Ela estava naquele lugar para pegar água física para a sua sobrevivência física. Jesus estava naquele lugar para lhe dar água espiritual e Ele próprio, a salvação, para que ela jamais viesse a ter necessidade de vida eterna. Jesus salvou a alma daquela mulher, Ele se revelou a ela e ela saiu daquele lugar salva. Ela jamais teve necessidade de água espiritual, porque essa água espiritual que é dada por Deus em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, ela se torna na pessoa uma fonte de água que salta para a vida eterna. Foi exatamente isso que Jesus disse no versículo 14. Aquele que beber da água que eu lhe der, aquele que receber, ele necessita, porque é como água. Jesus está a comparar a água. É essencial. Algo essencial à vida eterna, à vida espiritual. E Jesus disse, mas aquele que beber da água que eu lhe der, ele não tem mais sede, porque nele se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus estava naquele lugar para dar à mulher a água que salta para a vida eterna. Ele estava naquele lugar para lhe dar aquilo que ela realmente precisava. Mas quando ela veio até aquele lugar, ela nem sabia que precisava. O que é interessante, o que eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento, é que a mulher foi literalmente buscar água física, era isso que ela achava que precisava. Mas na verdade ela precisava de água espiritual, ela precisava de salvação, e Jesus estava ali para conceder a ela aquilo que ela precisava, mas ela nem sabia porque é que estava ali. Ela não sabia o propósito maior, ela não foi com esse propósito. Mas Jesus, o Filho de Deus, estava naquele lugar e concedeu a ela água que salte para a vida eterna. Eu gostaria muito que nós pegássemos neste texto, nesta mensagem, e eu sei que eu não abordei todas as questões e todos aqui do texto, porque eu gostaria de chamar a atenção de si, e a sua atenção, e a minha preocupação quando nós estamos a transmitir online, fazemos estes lives, em todas estas coisas, que é claro que é a palavra de Deus sendo ministrada, sendo proclamada, Deus sendo exaltado em Cristo Jesus, a glória de Deus sendo revelada na exposição das Escrituras, mas me preocupa muito que todos aqueles que estão assistindo tenham vida eterna. Nós procuramos muitas coisas, nós lutamos por muitas coisas, nós lutamos pela água. Eu sei assim, talvez você pense assim, não, a água não é uma coisa que eu luto muito. Agora não é tão cara assim. Por acaso você até se engana, até que é. Se você avaliar bem, você vai ver que é. Era bom o tempo que a gente bebia água em qualquer lugar. Hoje você tem que comprar um filtro, tem que comprar água. Tornou-se um bem bem escasso. E está se tornando cada vez mais, você sabe isso. Mas e veja o quão necessário ela é. Mas durante este tempo que nós estamos vivendo hoje, há bens que se tornaram tão preciosos e tão difíceis, coisas que nós tínhamos garantidas.
Hoje é muito mais complicado. Estava há pouco ali fora e o meu vizinho foi no supermercado e perguntou: precisas de alguma coisa? Porque nunca ele fez isto antes da pandemia, nem eu e ele. Porquê? Porque a gente podia livremente ir. Mas agora as coisas estão mais complicadas, é mais difícil de achar coisas e coisas se tornaram difíceis. Mas há coisas com as quais a gente luta. Há coisas que tornam-se importantes ainda, a gente ainda vai lá buscar em tal lugar, às vezes até com alguma dificuldade. Né? Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, vou tornar um exemplo bem prático, não para distrair você da mensagem, mas um exemplo bem prático. Eu gosto muito de café expresso, muito. E aconteceu com, não estava prevenido para 5 meses. Ninguém tem café expresso em casa para 5 meses, eu pelo menos não tinha. Então começou a acabar. E honestamente eu comecei a ficar preocupado. Não vai acabar o café expresso. E aí houve uma situação aí, um irmão da igreja passou aí com um montão de café expresso. Ele deve estar a ouvir, deve estar contente. É consigo mesmo, porque nunca falta essa boa vontade. Tá? Ele trouxe aí o café expresso e eu me alegrei. Agora eu já tenho. Mas para mim foi precioso, foi importante. Eu estava a querer aquilo. Eu fui com aquele objetivo. Aquele era o meu objetivo. Quando ele me telefonou, me disse que trazia. Era aquilo que eu precisava. Havia uma intenção de buscar. Eu quero que você entenda, e não é até um bem essencial à vida. Você pode viver sem café expresso. A gente, inclusive, irá falar nisso sexta-feira, 8 dias, na nossa reunião. Tá? Você pode viver sem essas coisas. Não há uma dependência. Mas escute, a água não é. A água é essencial. A mulher saiu com o cântaro da cidade para ir buscar aquilo que era importante para ela. E nós fazemos muitas vezes assim, nós corremos atrás de coisa que é importante. Mas escuta uma coisa. Há algo mais importante do que qualquer coisa que você pense na Terra, ainda até da água. Quanto mais do café, quanto mais de qualquer outra coisa que você pode correr atrás. Que é a vida eterna, que é Cristo Jesus, o Senhor da Glória. Mas nós temos um anseio por coisas e lutamos por coisas. Sabendo até que elas não são importantes. Olha no caso do café expresso. Até não era importante, mas estava no meu coração. E agora como é que eu faço? E aí surgiu a oportunidade, tudo certo. Tá? A gente vai, a gente luta, a gente se esforça por qualquer coisa. Mas note, por coisas passageiras. Por coisas que nós podemos até viver sem elas. Mas a mulher virou-se para o Senhor e disse: Senhor, dá-me dessa água. Quando ela percebeu que essa água que Jesus ia dar era uma água que saltava para a vida eterna. Embora ela não tenha a noção toda completa até este momento, e já começar a abrir o coração dela, que ela a seguir vai perguntar a sua adoração. E você começa a perceber que o Espírito Santo está a trabalhar na vida dela e a manifestação de Cristo Jesus, o Senhor da Glória, que afirma ser a água que ela necessita, aquele que está aqui, que te pode dar essa água. A revelação na cabeça dela começa a manifestar, começa a criar, e começa a mostrar e a manifestar, e ela diz: Senhor, dá-me dessa água. Já qual é o meu objetivo com esta mensagem, esta noite? O meu desejo do meu coração é que no final desta mensagem você pudesse perceber o quanto você precisa de Jesus. O quanto você precisa da vida eterna. O quanto eu preciso. E se você está aí desse lado a dizer assim: mas eu já tenho, eu sou salvo. E se você não percebe que precisa de Cristo Jesus sempre, eu duvido que você seja salvo. Não tem um enquadramento bíblico aí. Porque repara que ele disse: é uma fonte de água que salta para a vida eterna. Há uma continuidade dessa água. Você tem essa água jorrando em si, que sacia a sua alma espiritualmente. Eu não estou a falar de bens físicos, materiais, de coisas que andam aí à nossa roda, que nos trazem benefícios. Sabe? Hoje nós encontramos muita gente correndo atrás de Jesus para alcançar alguma coisa. E buscaram, né? Está a precisar de uma bênção. Até às vezes nós vemos o convite, né? Venha buscar a sua bênção. Tem uma bênção maior. Mas só pode receber aquele a quem Jesus dá. Aquele a quem Jesus chamar. A mulher saiu do seu lugar para ir ali buscar água. Ela voltou com a salvação. Quando ela voltou, ela era outra pessoa. A mulher tinha ido àquele lugar buscar água, mas voltou com água viva. Ela caminhou até aquele local onde Jesus estava, carregando os seus pecados. Mas ela voltou aliviada. Ela caminhou até aquele lugar com um cheiro de morte. Mas ela voltou com uma fragrância de vida eterna. Ela caminhou até aquele lugar debaixo da ira de Deus. Mas quando voltou, trazia alegria em seu coração, paz com Deus e amor divino sem medida. A mulher naquele lugar teve um verdadeiro encontro com Jesus. A marcação foi feita pelo próprio Deus. A dádiva é divina. A salvação é pela graça e veio do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, o agente para que a mulher cresça em Jesus, e assim a fonte de água que salta para a vida eterna brotou no seu ser. Ela nem sabia o que é que ela precisava, mas Jesus lhe concedeu. Ela voltou-se para Jesus e disse: Senhor, dá-me dessa água.
O que nós precisamos a cada dia nas nossas vidas é de ter uma sede assim. Nós precisamos de entender que Jesus é essencial à nossa vida espiritual. Sem Ele, nós não somos nada. Sem Ele não tem valor. Se não for Ele, a eternidade é no inferno. Essa é a realidade. Mas com Cristo Jesus, todas as coisas são renovadas e todas as coisas são feitas para a glória e exaltação de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós e trabalha em nós, Ele nos muda, Ele nos transforma e Ele faz aquilo que Ele fez àquela mulher. Mas nós precisamos de clamar: Senhor, dá-me essa água. Mas você diz assim: mas como é que a mulher só clamou quando lhe foi revelado? Exatamente, é isso que está a acontecer aqui esta tarde. Você está escutando a palavra de Deus. O meu desejo é que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida de uma tal forma que você possa perceber que você necessita dessa água. Que você possa perceber que sem Jesus não tem outro, não há nada, não há valor. O meu desejo nesta tarde é que quando você ouvir esta palavra, você possa verdadeiramente voltar-se para Deus e dizer: Senhor, dá-me dessa água. E você possa perceber a importância dela. Sabe, só o Espírito Santo pode fazer isto em nós. Você pode ouvir todas estas coisas e ainda assim você pode não crer. Tem muita gente que ouviu estas palavras e que não creu. E ficou igual. E o fim é a condenação. Mas se o Espírito Santo de Deus lhe trouxer entendimento para que você pudesse clamar: Senhor, dá-me dessa água. Se nesta noite nós pudéssemos, todos nós, clamar a Deus verdadeiramente do coração quebrantado e dizer: Senhor, dá-me dessa água, era sinal que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na nossa vida. Que a incredulidade estava se desfazendo. À medida que a mulher foi ouvindo Jesus se revelando, a incredulidade foi se desfazendo. E ela começou a perceber. Ela considerava Jacó maior que Jesus, quando ela ouviu pelo início. Mas no final ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Ela falou e anunciou que aquele era o Messias. Vim de ver um homem que me tem dito: tudo quanto tenho feito, porventura não és tu Cristo? Ela com a revelação em Cristo. Mas no meio, naquele percurso, ela clamou e disse: Senhor, dá-me de beber. Oxalá que nesta tarde, todos nós possamos voltar para Jesus e dizer: Senhor, dá-me de beber. Que possa haver uma sede em nós espiritual, uma sede provocada pelo Espírito Santo, um anseio por Deus, um anseio por vida eterna, para que verdadeiramente possamos clamar: Senhor, dá-me dessa água. Que o Espírito Santo de Deus possa operar nas nossas vidas, que nós possamos verdadeiramente entender a importância da salvação. O único Senhor e Salvador, o único que pode dar água viva, é Cristo Jesus. E Ele é o Senhor de toda a glória. E a Ele nós precisamos de aproximar. E diante dele nós precisamos de colocar, e nele precisamos colocar a nossa fé. Precisamos de clamar: Senhor, dá-me dessa água. Oremos ao Senhor. Pai eterno, louvamos o teu nome e te bendizemos. Nós damos honra e glória a ti. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos podes conduzir a ti, nos atrair a ti e nos fazer entender que precisamos da água. Senhor, eu te peço, ó Deus, pela minha vida e te peço pela vida de todos aqueles que estão assistindo, que verdadeiramente possa haver corações quebrantados hoje, clamando: Senhor, dá-me dessa água. Que a salvação que é em Cristo Jesus, essencial para a vida eterna, possa ser abundante na vida e nos corações. Senhor, obrigado, Pai, te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. É um prazer grande estar aqui consigo nesta noite. É sempre bom, nós nos alegramos na exposição da palavra do Senhor e nós queremos convidá-lo para continuar a seguir aí. Tem alguns sermões aí que você já pode, minha filha já está aqui, tem alguns sermões aí que você pode acompanhar. E se houver alguma pergunta que você tem para nós ou alguma questão, você pode colocar aí. Nós estamos voltando ao culto presencial ao domingo, então se você